Imagine trabalhar menos horas, estudar menos que todo mundo, não depender da sorte. E ainda assim faturar mais dinheiro em um ano do que a maioria das pessoas ganha em uma vida inteira. Parece impossível, não é? Mas, e se eu te dissesse que é justamente essa contradição que mantém tantas pessoas presas na escassez, e que é precisamente o oposto, pensar de forma diferente, que abre caminho para você multiplicar sua renda de forma rápida e inteligente? Você já percebeu que desde a infância fomos condicionados a acreditar em coisas que não escolhemos? A maioria das pessoas cresce ouvindo frases como dinheiro não nasce em árvore, é preciso ralar muito para conquistar algo, ou isso não é para gente como a gente. Essas ideias repetidas vezes entram em nossa mente e se transformam em crenças, como se fossem verdades absolutas. O problema é que elas não são nossas crenças originais, mas sim uma espécie de programação invisível que herdamos da família, da escola e da sociedade. E é precisamente essa programação que limita a renda de tantas pessoas, mesmo as mais esforçadas. É como se existisse um teto, um limite que ninguém consegue ver, mas que está sempre lá, segurando todo mundo no mesmo patamar de sempre. Você trabalha mais, se esforça mais, mas parece que nunca consegue ultrapassar aquela quantia no fim do mês. Já se perguntou por que isso acontece? Não é por falta de capacidade, ou porque as oportunidades não existem. É porque seu subconsciente já determinou o quão longe você pode ir. É como um termostato. Não importa o calor externo, ele sempre vai regular a temperatura para voltar ao seu nível programado. Eu mesmo experimentei isso. Por anos, acreditei que a única forma de prosperar era aceitando trabalhos aleatórios e me conformando com pouco. E sempre que parecia que as coisas iriam melhorar, algo acontecia e eu voltava à estaca zero. Foi somente quando percebi que aquelas vozes que diziam "isso não é para você" nunca tinham sido minhas que consegui romper aquela barreira. Naquele momento, entendi que a verdadeira prisão não estava do lado de fora, mas dentro da minha própria mente. Muitas pessoas hoje vivem presas nesse mesmo ciclo. Elas trabalham duro, se dedicam, mas carregam dentro de si uma programação que as convence de que não merecem mais. Por conta disso, mesmo quando uma oportunidade surge, elas inconscientemente se sabotam. Você já notou como algumas pessoas, ao receberem um aumento ou um bônus, logo se veem endividadas de novo? Isso não é má sorte. É a programação interna agindo, trazendo-as de volta ao que elas acreditam ser normal. A psicologia moderna chama isso de sistema de crenças limitantes. Pesquisas publicadas em periódicos de terapia financeira mostram que pessoas que acreditam que dinheiro é sujo ou que ricos são gananciosos têm, em média, rendas mais baixas, enfrentam mais dívidas e sofrem mais com a ansiedade financeira. Isso significa que não basta trabalhar mais horas ou procurar um novo emprego. Enquanto a crença não mudar, o resultado também não mudará. É como tentar rodar um programa moderno em um computador antigo. Não importa o esforço que você coloque, o sistema simplesmente não aguenta. Quando você entende isso, percebe que o problema nunca esteve em você, mas na programação que você aceitou dentro de si. E a boa notícia é que qualquer programação pode ser substituída. Seu cérebro não é uma máquina com código fixo. Ele é plástico, adaptável e pode ser treinado para aceitar uma nova verdade. Uma verdade onde você merece abundância, onde ganhar mais não é pecado, onde prosperar não significa explorar ninguém. E uma pergunta inevitável surge aqui: quais são as frases, ideias e conceitos sobre dinheiro que você ainda carrega hoje sem nem mesmo questionar? Porque até que você os traga para a consciência, eles continuarão operando em segundo plano, mantendo sua renda no mesmo patamar de sempre. Este é o primeiro passo para qualquer transformação financeira. Parar de acreditar que a dificuldade é falta de oportunidade e começar a perceber que o verdadeiro bloqueio está dentro de você. O momento em que você descobre isso é como um choque profundo. Lembro exatamente de quando entendi pela primeira vez que meu problema não era falta de esforço, mas a forma como eu pensava sobre dinheiro.
Foi como se eu tivesse dirigido minha vida inteira com o freio de mão puxado, e somente naquele instante eu o soltei. E quando você solta, percebe que pode ir muito além do que imaginava. Este é o poder de quebrar a programação invisível. Abrir espaço para uma nova realidade financeira que sempre esteve à sua espera. Quando pergunto a alguém qual foi a maior quantia que conseguiu faturar em um único ano, a maioria das pessoas responde imediatamente, como se aquele número fosse um marcador definitivo do seu potencial. Mas o que quase ninguém percebe é que essa cifra não representa suas verdadeiras possibilidades. Em vez disso, é o ponto onde sua mente decidiu parar. É como se o subconsciente tivesse escrito uma linha invisível dizendo: você só pode ir até aqui. E até que essa linha seja apagada e substituída, a vida sempre encontrará uma forma de te trazer de volta para aquele mesmo patamar. Você já notou que muitas pessoas, quando recebem um aumento significativo ou uma oportunidade de ouro, logo depois enfrentam uma queda que as coloca de volta onde começaram? Elas não percebem que não é o mercado, nem má sorte, mas a própria mente se ajustando ao limite que ela acredita ser normal. Isso é exatamente como um termostato interno. Se ele está programado para 20 graus, ele pode esquentar por um tempo, mas logo volta à mesma temperatura. A mesma coisa acontece com sua renda. Eu experimentei isso em primeira mão. Por anos, parecia que não importa o quanto eu tentasse, meus ganhos sempre giravam em torno da mesma quantia. E quando, por algum motivo, mais dinheiro entrava, algo surgia para tirá-lo. Despesas inesperadas, escolhas erradas, até acidentes. Era como se a vida encontrasse formas criativas de me lembrar do meu teto. Foi somente quando entendi que aquele teto era imaginário, uma construção da minha mente, que fui realmente capaz de superá-lo. A psicologia chama isso de ponto de ajuste financeiro. Cada pessoa tem um número mentalmente enraizado de quanto merecem ganhar. Esse número pode ter vindo da renda dos pais, de conversas que ouviram na infância, de comparações feitas na escola ou até do primeiro salário recebido. Sem perceber, você aceita esse valor como se fosse uma sentença. E toda vez que você se aproxima dele, algo em seu comportamento começa a se ajustar para trazê-lo de volta àquele patamar. É por isso que muitas pessoas vivem em ciclos de altos e baixos, mas nunca conseguem dar um salto real. Agora, pense com cuidado. Qual foi a maior quantia que você já recebeu em 12 meses? Essa cifra não é apenas um dado. Ela mostra exatamente onde está seu limite interno hoje. Não importa se você é capaz de produzir muito mais, se você possui habilidades muito valiosas, ou se o mercado está cheio de oportunidades. Se sua mente não aceitar um novo patamar, você inconscientemente recuará para o antigo. Pesquisas comprovam isso. Estudos em comportamento financeiro revelam que pessoas com crenças mais expansivas sobre dinheiro tendem a aumentar consistentemente sua renda, enquanto aqueles que acreditam ter um limite fixo estagnam, mesmo estando em setores que oferecem alto potencial de crescimento. A diferença não está no ambiente, mas na programação mental que cada pessoa carrega. A grande virada acontece quando você percebe que esse teto não é real. Ele só existe porque você aceitou como verdade uma ideia que nunca questionou. E quando você conscientemente começa a redefinir aquele número, tudo muda. Você começa a se ver merecedor de quantias maiores, começa a atrair oportunidades que antes ignorava e a tomar decisões que antes não ousaria tomar. É como abrir uma porta que sempre esteve à sua frente, mas parecia trancada. O ponto de ajuste pode ser reprogramado. Isso exige que você veja a si mesmo em um nível superior mesmo antes de alcançá-lo. É sobre expandir sua autoimagem, acreditar que merece mais e agir de acordo com essa nova identidade. Quanto mais você treina sua mente para aceitar um padrão mais elevado, mais natural, se torna viver dentro dele. Foi exatamente isso que me permitiu quebrar barreiras financeiras que pareciam impossíveis. Então, reflita profundamente. Qual é a quantia que sua mente aceitou como limite? E mais importante ainda, você está disposto a redefini-lo? Porque, no fundo, nada realmente te impede além do que você decidiu acreditar.
O teto que você pensa que existe não passa de uma ilusão, e o momento em que você descobre isso é o momento em que sua vida financeira pode finalmente começar a se expandir sem limites. Eu costumava acreditar que o segredo para prosperar era trabalhar o máximo de horas possível, me sacrificar ao limite, como se o dinheiro fosse uma recompensa pela quantidade de suor derramado. Lembro de um dia específico em que eu estava tão exausto, depois de muitas horas de trabalho pesado limpando escritórios, que simplesmente desabei na calçada. As sirenes, as luzes piscando, estranhos tentando me acordar. Esse foi um dos momentos mais marcantes da minha vida. Porque ali, caído no chão, percebi que algo estava errado. Eu estava colocando toda a minha energia no lugar errado. A maioria das pessoas continua acreditando que a resposta está em se esforçar cada vez mais, fazendo horas extras, aceitando mais responsabilidades, se desdobrando em 1000 tarefas como se isso fosse quebrar o ciclo. Mas no fim do mês, quando olham o extrato bancário, percebem que nada mudou. O esforço aumentou, mas a renda continua praticamente a mesma. E é nesse ponto que a frustração nasce, o sentimento de que a vida é injusta, de que apenas poucos privilegiados podem acessar a abundância. Essa crença está enraizada em nossa cultura. Trabalhe duro e um dia você será recompensado. No entanto, a realidade mostra que não é o trabalho duro em si que traz a abundância, mas sim a qualidade do pensamento que guia esse trabalho. Existem pessoas que trabalham menos horas que você e ganham 10, 20, até 100 vezes mais. Isso não acontece porque são mais inteligentes ou sortudas. Acontece porque elas entenderam que esforço físico sem direção mental é como correr em uma esteira. Você se cansa sua, mas no fim permanece no mesmo lugar. Eu mesmo vivi essa ilusão por muitos anos. Sempre que eu precisava de mais dinheiro, a solução automática era trabalhar mais duro. Mas quanto mais eu trabalhava, mais preso me sentia. Era como tentar encher um balde furado. Não importava quanta água eu despejasse, ela sempre escoava. E esse é exatamente o sentimento que tantas pessoas experimentam até hoje. Elas trabalham mais horas, sacrificam fins de semana, negligenciam o tempo com a família e a própria saúde, apenas para descobrir que ainda estão exatamente onde começaram. O que poucas pessoas entendem é que o dinheiro não responde apenas à quantidade de esforço. Ele responde à forma como você pensa e ao valor que você entrega. É por isso que existem médicos exaustos, professores dedicados e trabalhadores incansáveis que mal conseguem pagar suas contas, enquanto outros encontraram um modelo de pensamento diferente e vivem em abundância. A diferença não está na nobreza do trabalho, mas no paradigma mental que guia suas escolhas. Foi depois de desmaiar na rua que finalmente me dei conta. Eu poderia continuar repetindo esse padrão pelo resto da minha vida e nunca chegar a lugar nenhum, ou eu poderia mudar a forma como eu pensava sobre dinheiro. E essa mudança começa por entender que não é a quantidade de esforço que determina sua renda, mas sim o nível de consciência que você tem sobre isso. Quando eu mudei esse foco, percebi que eu poderia ganhar mais organizando sistemas, escalando resultados e ajudando mais pessoas, em vez de simplesmente trocando mais horas da minha vida por algumas contas extras no fim do mês. A verdade é que trabalho duro sem direção ou estratégia é apenas uma armadilha. Ele cria a ilusão de progresso, mas, na realidade, te mantém preso em um ciclo de exaustão e limitação. A pergunta que realmente transforma é: você quer continuar tentando empilhar horas de esforço, esperando que isso quebre o ciclo? Ou você está disposto a mudar a forma como pensa sobre dinheiro e, ao fazer isso, abrir a porta para resultados completamente diferentes? Porque, em última análise, não é o volume bruto de trabalho que torna alguém rico, é a clareza de pensamento que direciona cada passo. Existe uma lei silenciosa que governa o fluxo do dinheiro, e ela não depende de sorte, caridade ou de quem você conhece. Essa lei afirma que sua renda é sempre proporcional ao valor que você entrega ao mundo. Não é apenas sobre esforço, mas sobre 3 fatores muito claros: a demanda pelo que você faz, sua capacidade de fazê-lo com excelência
e a dificuldade de encontrar alguém que possa te substituir. Quando eu entendi essa fórmula, foi como se um véu tivesse caído dos meus olhos. Percebi que o dinheiro nunca foi o problema. O problema era a minha crença de que eu deveria apenas focar em trabalhar mais. Enquanto isso, outros estavam construindo fortunas não porque trabalhavam mais duro do que eu, mas porque se tornaram indispensáveis em algo que tinha enorme valor para outras pessoas. Essa é a diferença entre lutar incessantemente e se tornar uma pessoa rara e valiosa. Pesquisas da Harvard Business Review mostraram exatamente isso. Os profissionais no topo da pirâmide salarial não são aqueles que trabalham mais horas, mas sim aqueles que desenvolveram habilidades raras, de alto impacto e difíceis de substituir. É a mesma razão pela qual um programador especializado em inteligência artificial pode ganhar mais em um mês do que alguém que trabalha por anos em funções repetitivas. Não é injustiça, é a aplicação dessa lei universal. Lembro-me claramente do momento em que essa ideia se tornou evidente para mim. Eu estava no corpo de bombeiros, ganhando pouco, preso em uma rotina que não me oferecia futuro. Então, quando li Pense e Enriqueça, comecei a ver que se eu realmente queria mudar minha vida, não bastava simplesmente procurar um emprego melhor. Eu precisava me tornar melhor. Não no sentido de competir com os outros, mas de elevar meu nível de habilidade e valor a ponto de o mundo não poder me ignorar. Essa foi a chave que me levou a abrir minha própria empresa de limpeza. Eu não estava mais apenas limpando escritórios, estava criando um serviço organizado, confiável, de qualidade superior, algo que era difícil de substituir. O resultado foi que, em apenas um ano, eu ganhei mais de $100 mil sem experiência, sem diploma, mas aplicando essa lei de valor. É interessante notar quantas pessoas querem aumentar seus ganhos, mas raramente se perguntam: o que eu faço hoje tem demanda real? Se eu sou um dos melhores nisso, e quão difícil é me substituir? Se a resposta é que qualquer um pode fazer o que você faz, então você está limitado por um teto de renda que dificilmente irá superar. Não importa o quanto você trabalhe, não importa o quanto você se esforce. O mercado simplesmente não recompensa algo que é facilmente replicável. Essa compreensão cria desconforto, mas também liberdade, porque significa que se hoje você se sente preso em uma função facilmente substituível, você pode começar a mudar isso agora mesmo. Você pode investir em aprender uma habilidade rara, pode decidir se especializar, pode buscar a excelência em algo que as pessoas realmente precisam. E quando você faz isso, a equação inevitavelmente muda. Sua renda aumenta porque você começou a jogar em um nível diferente. Pense em alguém como Steve Jobs. Ele não apenas criou computadores, ele criou experiências tão únicas que se tornaram insubstituíveis. O mundo inteiro demandava o que só ele e sua equipe podiam oferecer. E foi por isso que ele construiu um império de $1 bilhão. A lição não é sobre querer ser Steve Jobs, mas em entender o princípio. Quanto mais raro, valioso e difícil de substituir você se torna, maior a renda que você naturalmente atrai. O erro que vejo tantas pessoas cometerem é querer o resultado sem mudar a causa. Elas dizem, quero ganhar mais, mas continuam fazendo exatamente as mesmas coisas que qualquer um pode fazer. Elas não percebem que o dinheiro não é uma questão de sorte, mas de valor percebido. O dinheiro é meramente a consequência, nunca a origem. A pergunta que você deveria se fazer não é como eu ganho mais, mas como eu me torno mais valioso para os outros. Essa é a única pergunta que importa, porque quando você aumenta o valor que entrega, o mundo encontra maneiras de te recompensar. Foi isso que mudou a minha vida e é isso que pode mudar a sua também. Por muito tempo, eu também estive preso por uma única fonte de renda. Eu dependia de um salário fixo que chegava no fim do mês, e junto com ele vinha o medo constante de que qualquer imprevisto pudesse desmoronar toda a minha vida financeira. Quando você depende de apenas uma fonte, você vive em insegurança permanente, porque se ela seca, todo o seu castelo desmorona. E isso é exatamente o que acontece com milhões de pessoas que trabalham duro, mas não constroem alternativas. Apenas perder um emprego, ter um problema de saúde
ou a empresa fechar as portas, e todo o equilíbrio desaparece da noite para o dia. Foi quando eu abri meu próprio negócio de limpeza que percebi a diferença que ter mais de uma fonte de renda faz. No começo eu limpava escritórios sozinho, um a um, mas logo percebi que se eu realmente queria crescer, eu teria que criar processos, contratar pessoas e expandir. Em pouco tempo, não era apenas meu esforço direto que trazia dinheiro, mas o trabalho de uma equipe inteira funcionando de forma organizada. O dinheiro começou a fluir de várias direções, em diferentes momentos, sem que eu precisasse estar presente em cada detalhe. Essa foi uma das maiores revelações da minha vida. Eu não precisava estar fisicamente envolvido em tudo para o dinheiro continuar entrando. E isso é precisamente o que separa aqueles que vivem para pagar contas daqueles que vivem com liberdade. Enquanto você contar com apenas uma fonte, sua vida estará sempre à beira do abismo. Mas quando você começa a criar múltiplas fontes de renda, algo poderoso acontece. A insegurança diminui, o medo se dissolve e uma sensação de expansão emerge. Você poderia estar dormindo, viajando, passando tempo com a família e ainda assim o dinheiro continuaria circulando. Essa é a verdadeira definição de independência. Muitas pessoas acreditam que para diversificar a renda, você precisa de muito capital inicial, mas isso não é verdade. Hoje, especialmente com a internet, existem inúmeras possibilidades de criar novas fontes sem precisar de grandes investimentos. Pode ser uma habilidade que você já possui e pode transformar em um curso online, um serviço extra que você oferece junto ao seu emprego atual, uma consultoria, um produto digital ou uma parceria estratégica. O segredo não está em começar grande, mas em começar. Claro, nem todas as ideias funcionarão. Algumas fontes podem secar, mas outras prosperarão além do que você imagina. O que importa é manter o impulso, porque quanto mais fontes você cria, mais resiliente e abundante sua vida se torna. Eu sempre digo que depender de apenas uma fonte é como atravessar uma ponte feita de uma única prancha. Qualquer balanço pode te derrubar. Mas ter várias fontes é como andar em uma estrutura sólida, feita de muitos pilares. Mesmo que um ou dois falhem, a base permanece firme. Um exemplo que gosto de usar é Elvis Presley. Décadas após sua morte, sua música ainda gera milhões de dólares todos os anos. Isso é renda passiva. É o reflexo de algo construído que continua a produzir valor, mesmo sem a presença física do criador. E a lição aqui não tem nada a ver com ser famoso, mas com a forma de pensar. Criar ativos que continuam dando frutos muito depois de você plantar a semente. Você pode fazer isso também, em uma escala que faça sentido para a sua vida. Se você atualmente depende de apenas um salário ou de um único cliente, você está vivendo com risco constante, mesmo que não perceba. A verdadeira tranquilidade não vem de economizar cada último centavo, mas de construir múltiplas fontes de renda que fluem juntas, criando uma base sólida. Quando você percebe isso e decide diversificar, algo muda dentro de você. Você começa a respirar mais facilmente, a pensar com mais clareza e a agir com maior confiança, sabendo que sua vida inteira não depende de um único pilar. Esse é o poder de criar múltiplos fluxos de renda, e é o que abre a porta para uma liberdade que a maioria das pessoas nunca experimenta. A maior armadilha em que a maioria das pessoas cai é acreditar que a liberdade financeira significa conseguir um bom emprego e permanecer nele por décadas. Mas um emprego, por melhor que seja, sempre terá um limite. Você está trocando tempo por dinheiro, e o tempo é o recurso mais finito que existe. Eu tinha as mesmas 24 horas que todo mundo, e por mais que eu trabalhasse, esse número não aumentaria. Foi quando percebi que, se quisesse alcançar a verdadeira liberdade, precisaria criar sistemas que operassem independentemente da minha presença. Esse foi um dos maiores pontos de virada na minha vida. A diferença é clara. Enquanto a maioria está presa à ideia de segurança de um salário fixo, o que realmente proporciona segurança é ter a capacidade de construir estruturas que continuam a gerar renda, mesmo quando você não está fisicamente presente. Quando comecei meu negócio de limpeza, eu poderia ter continuado preso limpando escritórios noite após noite,
mas decidi pensar diferente. Estruturei processos, treinei pessoas, deleguei tarefas. E quando o dinheiro começou a entrar sem que eu precisasse estar envolvido em cada detalhe, entendi que havia encontrado a chave para a liberdade. É aqui que muitas pessoas erram. Elas acreditam que liberdade significa ter mais dinheiro, quando na verdade significa ter mais tempo. Não adianta ganhar um pouco mais se, em troca, você perde sua vida inteira para o trabalho, sem tempo para sua família, seus sonhos ou até mesmo sua saúde. Eu já estive nesse lugar e posso dizer, dinheiro sem liberdade é apenas outra forma de cativeiro. Este é o momento em que quero pedir algo importante. Se o que compartilhei até agora ressoa com você, se de alguma forma está abrindo seus olhos para algo que talvez você nunca tenha considerado antes, quero que você se inscreva no canal agora mesmo e deixe o like neste vídeo. Isso não é apenas para ajudar a espalhar esta mensagem para mais pessoas, mas para reforçar um compromisso dentro de você. O compromisso de não mais aceitar viver preso no modelo de troca direta de tempo por dinheiro. Porque a verdade é simples. Enquanto você acreditar que sua liberdade depende unicamente do esforço em um emprego, você permanecerá confinado pelo limite de horas que pode trabalhar. Mas quando você muda sua mentalidade e começa a construir sistemas, múltiplos fluxos de renda e ativos autossustentáveis, você descobre uma realidade que antes parecia impossível. O dinheiro não precisa parar de entrar só porque você não está fisicamente presente. Ele pode continuar a fluir, e é esse fluxo constante que transforma sua vida em uma experiência de verdadeira escolha. Essa escolha é o que permite que você acorde sem ansiedade, planeje o futuro com confiança e olhe para cada novo dia com a sensação de que não está apenas sobrevivendo, mas realmente vivendo. Esta é a liberdade que tantas pessoas buscam e tão poucas encontram, porque insistem em procurar no lugar errado. A verdadeira liberdade não é encontrada em um emprego. Ela começa quando você entende que um emprego pode ser meramente um trampolim, nunca o destino final. Há um ponto na vida em que tudo começa a mudar, e ele não chega quando você finalmente tem dinheiro extra, nem quando a oportunidade perfeita surge. A transformação começa no instante em que você toma uma decisão firme, mesmo que todos os fatos ao seu redor sugiram o contrário. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu não tinha diploma, não tinha experiência, nem mesmo tinha um plano detalhado de como prosperaria. Mas tomei uma decisão. Eu não viveria mais preso ao modelo de sobrevivência que a maioria aceita como normal. E foi essa decisão simples e definitiva que abriu portas que eu nem sabia que existiam até então. Muitas pessoas esperam pelas condições certas para agir, esperam para economizar uma quantia maior, esperam que a economia melhore, esperam que alguém apareça para ajudá-las. Mas enquanto esperam, a vida passa por elas e nada muda. O que elas não entendem é que a decisão precede o recurso. O dinheiro não aparece para que você possa então decidir mudar. Ele aparece porque você já decidiu que vai mudar. Essa inversão é o que separa aqueles que permanecem estagnados daqueles que rompem barreiras. Lembro-me claramente de quando decidi deixar o corpo de bombeiros. Era um emprego estável, seguro, que qualquer um consideraria uma bênção. Mas dentro de mim havia uma voz dizendo: se você ficar aqui, nunca descobrirá seu verdadeiro potencial. Foi uma das escolhas mais difíceis da minha vida, porque parecia loucura abandonar a única segurança que eu tinha. Mas ao mesmo tempo, foi a decisão que me libertou e me permitiu abrir o negócio que mudou completamente meu destino. Se eu tivesse esperado até ter mais dinheiro ou me sentir mais preparado, ainda estaria preso naquele ciclo hoje. A verdade é que você não precisa de todas as respostas no começo. Ninguém precisa. O que você precisa é de uma decisão inegociável de que não aceitará mais viver pelos mesmos padrões. É como quando você finalmente decide mudar um mau hábito. No início pode parecer desconfortável, pode até gerar medo, mas o poder da decisão é tão grande que começa a alinhar as circunstâncias a seu favor. Oportunidades, que sempre estiveram lá, começam a ser vistas de forma diferente. Pessoas, ideias e caminhos
começam a surgir porque você deixou claro para si mesmo e para o universo que não aceitará menos do que merece. E é interessante observar como essa decisão não é apenas um ato mental, mas uma mudança energética. Quando você realmente decide, sua postura muda, sua fala muda, até a maneira como você olha para o futuro muda. E os outros percebem isso. É por isso que, depois da minha decisão, comecei a atrair pessoas que queriam trabalhar comigo, clientes que confiavam em mim, parceiros que me ajudaram a expandir. Nada disso teria acontecido se eu tivesse apenas esperado pela segurança perfeita. Então, pense, quantos anos da sua vida você já perdeu esperando pelo momento certo? Quantas vezes você deixou uma oportunidade passar porque achou que ainda não era a hora, porque lhe faltava dinheiro, porque tinha medo de arriscar? O momento perfeito nunca chega. O que chega é a decisão. E quando você a toma, o que antes parecia impossível começa a se organizar diante de você. Essa é a força que transforma uma vida comum em uma vida extraordinária. O poder da decisão é o que separa aqueles que permanecem presos ao medo e à espera interminável daqueles que criam uma nova realidade, mesmo quando ela parece improvável. Porque no final, tudo o que você precisa para dar o primeiro passo não é ter todas as respostas, mas apenas ter a coragem de decidir que não viverá mais da mesma forma. Passamos anos aprendendo matemática, história, ciências, idiomas, mas ninguém nunca nos ensinou a pensar. O que a maioria das pessoas chama de pensamento é, na verdade, apenas uma repetição automática de memórias, crenças e padrões que absorvemos ao longo de nossas vidas. O verdadeiro pensamento é um ato raro, e é precisamente por isso que tão poucos conseguem se libertar da média e alcançar níveis extraordinários de prosperidade. Descobri muitas vezes da forma mais dolorosa que a falta de pensamento consciente era o que me mantinha preso na mesma situação, ano após ano. Quando você não aprende a pensar por si mesmo, acaba vivendo dentro da mente dos outros. Você aceita como verdade frases que ouviu na infância, segue modelos que a sociedade lhe impôs, toma decisões baseadas no medo coletivo. E isso cria um ciclo vicioso. Você age com base em ideias que não são suas, alcança resultados medíocres e, sem saber, confirma o ciclo de limitação. O pensamento é o que quebra esse ciclo, porque abre espaço para o questionamento. Por que eu acredito que preciso trabalhar tanto para ganhar tão pouco? Por que eu penso que o dinheiro é escasso? Quem me convenceu disso? Por muito tempo, eu mesmo carregava pensamentos que nem eram meus. Foi só quando comecei a questioná-los que percebi. Se eu continuasse a aceitar passivamente o que me havia sido ensinado, estaria condenado a repetir os mesmos resultados para sempre. O verdadeiro pensamento começa quando você pausa, respira e escolhe analisar suas próprias crenças em vez de apenas reagir a elas. E o mais fascinante é que a ciência confirma isso. Pesquisadores em psicologia cognitiva mostram que 95% de nossos pensamentos diários são repetitivos, os mesmos que tivemos ontem e provavelmente teremos amanhã. Isso significa que apenas 5% do tempo usamos nossas mentes para criar algo novo. Se você não faz parte dessa pequena porcentagem, está condenado a repetir o passado. É como viver em um ciclo invisível, onde o amanhã nada mais é do que uma cópia do ontem. Mas quando você começa a pensar de verdade, algo extraordinário acontece. Possibilidades que antes estavam ocultas surgem. Você vê caminhos que nunca havia considerado, identifica oportunidades que sempre estiveram ao seu redor, mas passaram despercebidas porque sua mente estava ocupada demais repetindo velhos padrões. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu não via oportunidades até que comecei a treinar meu processo de pensamento além do automático. E quando isso aconteceu, as ideias começaram a se multiplicar. Por exemplo, a decisão de abrir meu próprio negócio só foi possível porque me permiti pensar além do que parecia seguro. Pensar é um exercício. Assim como você treina seu corpo para ganhar força, você precisa treinar sua mente para ganhar clareza. Isso significa dedicar momentos do seu dia unicamente à reflexão, à escrita,
a imaginação. Significa questionar suas próprias conclusões e não aceitar respostas prontas. Quando você aprende a fazer isso, sua vida financeira começa a mudar, porque sua mente deixa de ser meramente uma reprodutora de crenças limitantes e passa a ser uma criadora de realidades. E a verdade é que ninguém nunca te contou isso, porque não interessa a um sistema ter pessoas que pensam por si mesmas. É mais fácil manter a sociedade obediente, consumindo e trabalhando dentro da norma. Mas você não precisa aceitar esse papel. Você pode escolher pensar de verdade, escolher assumir o controle da sua mente e, com isso, da sua vida financeira. A pergunta que quero deixar ecoando dentro de você é simples. Quando foi a última vez que você realmente parou para pensar, não para repetir, mas para criar? Porque, neste exato momento, o que vai determinar o nível de abundância que você experimentará não é o quão duro você trabalha, mas o quão diferente você pensa de tudo o que te ensinaram até agora. Há exemplos que demonstram claramente como a falta de compreensão das leis que regem o dinheiro pode destruir até mesmo aqueles que acumularam fortunas inimagináveis. Mike Tyson, um dos maiores pugilistas de todos os tempos, ganhou mais de 300 milhões de dólares ao longo de sua carreira. Ele era jovem, talentoso, admirado mundialmente e tinha em suas mãos recursos que a maioria das pessoas jamais verá em toda a vida. No entanto, apesar de tanto sucesso, ele perdeu praticamente tudo. Por quê? Porque nunca aprendeu a pensar sobre dinheiro, nunca entendeu que riqueza não é apenas sobre ganhar, mas principalmente sobre manter e multiplicar. Ele gastou compulsivamente, cercou-se de pessoas que estavam interessadas apenas em sua fortuna e tomou decisões emocionais e impulsivas. Sem uma mudança de mentalidade, sua fortuna escorreu por seus dedos como água. Isso demonstra uma verdade inegável. Não importa o quanto você ganhe, se sua mente ainda estiver programada para a escassez ou para o desperdício, mais cedo ou mais tarde, o resultado será a ruína. É como derramar vinho precioso em um recipiente rachado. Não importa a quantidade, ele sempre será perdido. E o mais importante é perceber que este não é um caso isolado. Muitas pessoas em menor escala passam exatamente pelo mesmo ciclo. Elas recebem um bônus, um aumento ou até herdam uma quantia significativa e em pouco tempo tudo desaparece. Pesquisas mostram que a maioria dos ganhadores de loteria retorna a uma situação de dificuldade financeira em menos de 5 anos. Isso acontece porque, sem uma mudança no paradigma mental, qualquer quantia se ajusta de volta ao padrão interno que a pessoa carrega. Esse padrão é implacável. Se dentro de você há a crença de que não merece grandes somas, ou que o dinheiro deve ser gasto tão rapidamente quanto chega, o universo encontrará formas de confirmar isso. Foi exatamente o que aconteceu com Tyson. Ele possuía a habilidade de gerar uma riqueza extraordinária, mas lhe faltava a estrutura mental para sustentar essa abundância. E este é um lembrete poderoso para quem deseja aumentar sua renda de forma rápida e inteligente. Não basta apenas focar em ganhar mais. Você precisa se tornar alguém diferente em relação ao dinheiro. O que realmente sustenta a prosperidade não é o tamanho da sua conta bancária, mas a qualidade da sua mentalidade. Pessoas que entendem isso sabem que o dinheiro é meramente uma consequência do valor que entregam, e não um prêmio que precisa ser gasto para provar algo a alguém. Aqueles que não entendem continuam girando em círculos, experimentando altos e baixos, nunca construindo estabilidade. Então reflita. Você tem apenas desejado mais dinheiro ou está se transformando em alguém capaz de sustentar, multiplicar e honrar essa abundância? Porque a história de Tyson prova dolorosamente que não é o talento, não é a sorte, nem mesmo o trabalho duro que garante a prosperidade duradoura. É a mentalidade certa. Sem ela, mesmo uma fortuna gigantesca pode desaparecer em um piscar de olhos. Há um exemplo marcante que ilustra perfeitamente o poder de criar algo que continua a gerar renda, mesmo depois que você para de trabalhar. Elvis Presley. Décadas após sua morte, sua música ainda gera milhões de dólares anualmente. Pense nisso por um instante.
Ele não está mais aqui, mas seu trabalho, seu legado, seus ativos continuam a produzir riqueza ininterruptamente. Isso não é apenas sobre fama ou talento musical. É sobre construir algo com valor duradouro, algo que continua a servir, a emocionar e a impactar pessoas ao longo do tempo. Este é o verdadeiro conceito de ativo. Aquilo que você cria, organiza ou prepara para continuar funcionando independentemente da sua presença. No meu caso, quando decidi expandir meu negócio de limpeza, percebi que não precisava mais estar em cada escritório, em cada cômodo, atendendo a cada detalhe. Eu tinha processos estruturados, contratei pessoas, criei sistemas. E mesmo sem minha presença física, o dinheiro continuava entrando. Era como se eu tivesse plantado sementes que germinaram e deram frutos por si mesmas. Essa foi a primeira vez que entendi na prática o poder de me libertar da troca direta de tempo por dinheiro. A vasta maioria das pessoas, no entanto, passa a vida inteira trabalhando em algo que para de gerar renda no momento em que elas param. Se adoecem, se precisam se ausentar, se são demitidas, tudo desmorona. E é precisamente por isso que vivem em constante medo, porque sua segurança está atrelada a um único e frágil fio, sua capacidade de estar presente. Mas quando você começa a construir ativos, seja um negócio, um serviço automatizado, uma propriedade, um produto digital ou qualquer coisa que funcione mesmo sem sua intervenção diária, sua vida muda completamente. Você deixa de viver no modo de sobrevivência e começa a experimentar o que é a verdadeira liberdade. O fascinante é que hoje, com a tecnologia e as oportunidades disponíveis, nunca foi tão acessível criar algo que opere neste modelo. Você não precisa ser uma estrela da música como Elvis, nem fundar uma corporação multinacional. Um curso online, um livro digital, um canal de conteúdo, uma franquia, um serviço replicável, tudo isso são sementes de ativos. O importante é entender que a liberdade não vem de trabalhar mais, mas de pensar em como multiplicar o valor que você entrega de uma forma que possa viver por si só. Elvis continua a ganhar dinheiro porque construiu algo que não morre com ele. O que você está construindo hoje que pode continuar a dar frutos amanhã? Esta é a pergunta que define se sua renda sempre dependerá de sua presença física ou se um dia você poderá olhar para trás e perceber que seu trabalho continua a servir, ajudar e prosperar, mesmo quando você decidir descansar, viajar ou se dedicar a novos projetos. É aqui que reside a verdadeira inteligência financeira, em criar algo que sobreviva ao seu esforço imediato e se torne uma fonte contínua de abundância. Dinheiro é energia, e como toda energia, move-se em direção ao fluxo. Nunca permanece onde há estagnação, medo ou resistência. É por isso que tantas pessoas sentem que o dinheiro escorrega por seus dedos, porque suas vidas estão estagnadas, presas em rotinas repetitivas, em pensamentos de escassez e em emoções de ansiedade. Se não há movimento interno, não há espaço para o fluxo externo. O dinheiro vai onde encontra a abertura, clareza e direção. Pense na água. Ela sempre flui onde há um caminho. Se encontra uma barreira, ela para ou busca outra rota. O mesmo acontece com o dinheiro. Se você vive em estado de escassez, se todas as suas decisões são tomadas por medo da perda ou preocupação de não ter o suficiente, você fecha as portas para a abundância. Mas quando você começa a criar ideias, oferecer soluções, conectar-se com outras pessoas e expandir sua visão, você abre canais pelos quais o dinheiro pode circular livremente. Pesquisas em psicologia econômica demonstram isso claramente. Estudos mostram que pessoas que associam dinheiro a algo negativo como ganância, sujeira ou culpa, tendem a ter rendas mais baixas, níveis de dívida mais elevados e maior estresse financeiro. Aqueles que veem o dinheiro como um recurso positivo, como uma ferramenta para o crescimento e a contribuição, não apenas têm uma chance maior de prosperar, mas também relatam níveis mais altos de felicidade e bem-estar. Em outras palavras, sua relação emocional com o dinheiro é um fator determinante para o quanto você pode atrair e manter.
Eu mesmo precisei mudar essa relação. Por muitos anos, acreditei que dinheiro era algo distante, quase inatingível para pessoas como eu. Sempre que uma quantia maior chegava, vinha acompanhada de um sentimento de culpa ou medo de perder tudo rapidamente. Era como se, no fundo, eu não me sentisse merecedor. E precisamente porque acreditava nisso, acabava criando situações em que o dinheiro se ia. Foi quando mudei minha forma de pensar e passei a ver o dinheiro como um aliado, como uma ferramenta que amplificava quem eu já era, que minha realidade começou a se transformar, porque o dinheiro não te muda, ele apenas amplifica o que já existe dentro de você. Se você é generoso, ele amplificará sua generosidade. Se você é inseguro, ele amplificará sua insegurança. O que faz a diferença é a consciência. Quando você entende que o dinheiro é apenas uma energia que responde ao seu estado interno, percebe que a chave nunca esteve fora, mas sim dentro de você. Quantas vezes você se impediu de fazer algo que queria porque temia gastar dinheiro? Quantas vezes você disse não a um sonho ou a um desejo porque olhou o preço primeiro, em vez do valor? Esse hábito cria um ciclo invisível de limitação. Cada vez que você age assim, reforça a ideia de que não há o suficiente. E enquanto você acreditar nisso, o dinheiro continuará a escorrer. Mas quando você começa a ver o dinheiro como um fluxo infinito de energia, tudo muda. Você percebe que não se trata de acumular cada centavo por medo, mas sim de aprender a criar, a mover, a multiplicar. Você entende que não precisa competir por recursos, porque sempre há espaço para mais quando você se torna uma fonte de valor. Essa mudança de mentalidade é o que faz você respirar diferente, andar diferente, ver a vida com outros olhos. O dinheiro não é um inimigo. É um reflexo do quanto você se abre para receber. É um espelho da sua autoestima, da sua criatividade e da sua disposição para crescer. Quanto mais você compreende essa verdade, mais percebe que a abundância não depende do mercado, da economia ou de quem está no governo. Ela depende da sua relação interna com o dinheiro. É essa relação que determina se ele fluirá livremente para você ou se continuará a escapar por entre seus dedos. Se você realmente quer mudar sua realidade financeira, precisa entender que grandes transformações não acontecem de uma vez, mas sim pela acumulação de pequenos e consistentes avanços. Existe um princípio simples, mas poderoso, que pode revolucionar sua vida: melhorar em 1% a cada dia. Isso pode parecer pouco, quase insignificante, mas quando somado ao longo do tempo, cria um salto extraordinário. Imagine aplicar isso por 30 dias consecutivos. Ao final de um mês, você já não é a mesma pessoa. Suas habilidades estão mais afiadas, sua mente mais clara, sua autoconfiança mais forte. Esse processo cria uma espiral ascendente, onde cada avanço alimenta o próximo, e a cada ciclo, sua vida financeira se expande. Este desafio de 1% não é sobre tentar fazer tudo de uma vez. O erro que muitas pessoas cometem é querer transformar completamente suas vidas em uma semana, e quando não conseguem, desistem. A chave reside na consistência, em se comprometer com pequenas melhorias diárias que, quando somadas, resultam em uma diferença gigantesca. Pense em alguém que decide, por 30 dias, aprender algo novo a cada dia sobre sua área profissional, ou desenvolver uma habilidade que aumente seu valor de mercado. Ao final desse período, essa pessoa já se distanciou da média e está muito mais preparada para gerar uma renda maior e mais sustentável. A matemática desse processo é impressionante. Melhorar em 1% por dia ao longo de um ano não resulta em uma melhora de 365%. Com o efeito composto, o crescimento atinge mais de 37 vezes. Isso significa que em 12 meses você pode se tornar uma versão totalmente nova de si mesmo, com uma mentalidade e uma capacidade de gerar resultados que hoje parecem inatingíveis. É o poder dos pequenos passos diários, que a maioria das pessoas subestima. Eu mesmo vivi esse princípio sem perceber. Quando decidi estudar todos os dias,
mesmo que por pouco tempo, e aplicar um novo conhecimento de cada vez, minha vida começou a mudar. Não foram saltos imediatos, mas ajustes consistentes que, com o passar dos meses, criaram um novo padrão de pensamento, um novo nível de competência e, consequentemente, uma nova realidade financeira. É como subir uma escada. Cada degrau pode parecer pequeno, mas quando você olha para trás, percebe a altura que já alcançou. Este desafio de 1% não exige que você abandone tudo o que está fazendo, nem que assuma riscos gigantescos. Ele simplesmente pede que você se comprometa a evoluir um pouco a cada dia. Pode ser lendo algumas páginas de um livro que expanda sua mentalidade, dedicando alguns minutos para pensar em novas ideias de negócio, praticando uma habilidade que o torne mais valioso, ou até mudando uma pequena atitude em relação ao dinheiro, como substituir uma mentalidade de escassez por uma de abundância. Cada pequeno ajuste reprograma sua mente, abrindo espaço para resultados cada vez maiores. Agora imagine como sua vida seria daqui a 1 ano se você aceitasse esse desafio. Como seria acordar sabendo que você não apenas sobrevive, mas cresce constantemente? Como seria olhar para trás e perceber que você não é mais a mesma pessoa limitada por velhas crenças, mas alguém que se tornou capaz de gerar abundância naturalmente? Essa é a promessa do 1%. Pequenos avanços todos os dias, criando uma transformação tão profunda que parece quase mágica. Mas não é mágica. É disciplina, é decisão, é consistência. Este é o convite que lhe faço. Escolha uma pequena ação hoje que represente um avanço em direção à sua liberdade financeira. Repita-a amanhã e depois de amanhã e continue assim por 30 dias. Ao final desse período, você terá provado a si mesmo ser capaz de criar uma mudança real. E quando perceber o impacto disso, vai querer continuar, porque sentirá na pele que o segredo nunca esteve em esperar por um grande evento, mas sim em decidir ser, a cada dia, apenas 1% melhor do que ontem. É assim que sua renda cresce, sua mentalidade se expande e sua vida começa a refletir a abundância que sempre esteve à sua espera. Existe um conceito que poucas pessoas realmente entendem, mas que define o destino financeiro de qualquer um. O ambiente interno sempre conquista o externo. Muitas vezes, acreditamos que nossa renda depende da economia, do governo, da empresa onde trabalhamos ou até mesmo da sorte. Mas a verdade é que tudo isso é meramente um reflexo do que acontece dentro de nós. Se o seu interior estiver programado para a escassez, você pode viver em um país rico, em um setor próspero, cercado de oportunidades, e ainda assim não prosperar. No entanto, se sua mente estiver programada para a abundância, você encontrará caminhos em todos os lugares, mesmo nos cenários mais adversos. Eu vivenciei isso intensamente. Houve uma época em que quase todas as minhas condições externas eram desfavoráveis. Eu não tinha formação acadêmica, nem recursos, nem contatos poderosos. Mas decidi cultivar uma visão diferente dentro de mim. Escolhi acreditar que era capaz de construir riqueza, mesmo que nada ao meu redor confirmasse isso. E foi exatamente esse ambiente interno que começou a criar, pouco a pouco, novas circunstâncias externas. O que parecia impossível começou a se materializar porque, dentro de mim, algo já havia mudado primeiro. Estudos em psicologia positiva e neurociência confirmam esse princípio. Pesquisadores descobriram que pessoas que cultivam crenças positivas e uma visão clara para o futuro possuem mais resiliência diante das crises, mais criatividade para encontrar soluções e, consequentemente, uma maior capacidade de gerar renda. Em outras palavras, não é o ambiente externo que molda o interno, mas o contrário. Você provavelmente já viu pessoas que, em meio à mesma crise, reagiram de maneiras completamente diferentes. Enquanto alguns perderam tudo, outros criaram novas oportunidades. A diferença não estava na crise, mas no que carregavam dentro de si. É como se sua mente fosse um projetor. O que você alimenta internamente é o que se manifesta externamente. Se você projeta medo, insegurança e falta, é isso que verá no mundo. Mas se você projeta confiança, visão e abundância,
é isso que começará a emergir. A pergunta que transforma é: o que você está projetando hoje? Porque, quer você queira ou não, sua realidade financeira está apenas refletindo o que você já decidiu acreditar. Lembro-me de quando, exausto após longos dias, considerei seriamente desistir. Naquele momento, o ambiente externo gritava escassez, mas dentro de mim uma pequena voz dizia: continue acreditando. Foi esse detalhe interno que me impediu de parar, e quando eu não parei, o externo começou a se alinhar. Pessoas surgiram, oportunidades apareceram, ideias floresceram. Se eu tivesse deixado o ambiente externo vencer, teria parado ali mesmo. A maioria das pessoas tenta mudar de fora para dentro. Querem um emprego melhor, uma economia mais favorável, mais apoio dos outros. Mas o verdadeiro caminho é o inverso: mudar de dentro para fora. É construir uma mente que acredita, que cria, que se expande. Este é o ambiente que ninguém pode controlar, a não ser você. E quando você o fortalece, nenhuma circunstância externa pode limitar sua prosperidade. O desafio que lhe deixo aqui é simples, mas poderoso. Pelos próximos 7 dias, antes de dormir e ao acordar, repita para si mesmo uma visão clara da vida financeira que deseja viver. Não pense em como isso vai acontecer, apenas sinta que já é real. Observe como, em pouco tempo, essa prática começa a mudar sua energia, seu comportamento e até suas decisões. Porque no final, não é o ambiente externo que define sua renda, mas sim o ambiente interno que você escolhe cultivar todos os dias. Existe um fator que transforma completamente a forma como você lida com o dinheiro, mas que quase nunca é discutido: a velocidade da decisão. A maioria das pessoas vive adiando escolhas financeiras importantes, esperando ter mais informações, mais segurança, mais garantias. Mas o que elas não percebem é que esse atraso tem um custo alto. Cada vez que você deixa uma oportunidade passar por indecisão, está pagando um preço invisível, o preço do tempo perdido. Eu aprendi isso logo cedo, quando tive a chance de expandir meu negócio de limpeza. Muitos ao meu redor me diziam para esperar, para não arriscar, para analisar melhor. Se eu tivesse ouvido essas vozes, teria perdido a oportunidade que mudou minha vida. Não foi porque eu tinha todas as respostas, mas porque tomei a decisão rapidamente antes de deixar o medo me paralisar. A verdade é que as pessoas mais bem-sucedidas não são aquelas que sempre fazem escolhas perfeitas, mas sim aquelas que decidem rapidamente e corrigem o caminho à medida que avançam. Estudos comportamentais mostram que a indecisão está diretamente ligada à ansiedade e ao estresse financeiro. Aqueles que constantemente adiam decisões de investimento, mudanças de carreira ou novos projetos, frequentemente se veem presos em ciclos de frustração, nunca realmente criando um impulso real. Enquanto isso, aqueles que tomam decisões mais rapidamente não apenas avançam, mas também aprendem mais, justamente porque agem e se adaptam ao longo do caminho. O dinheiro prospera na velocidade. Ele gravita em direção à ação. Isso não significa agir impulsivamente, mas sim confiar em sua visão e intuição e dar aquele primeiro passo crucial antes que o medo se instale. Quantas oportunidades você deixou escapar por esperar demais? Quantas vezes, lá no fundo, você sabia que deveria ter agido, mas deixou a chance passar porque ansiava por garantias? Eu já vi, com meus próprios olhos, pessoas com um talento incrível ficarem para trás só porque hesitaram. Enquanto isso, outros, menos preparados, prosperaram porque tomaram suas decisões mais rápido. Essa é uma dura realidade que todo mundo precisa encarar. O mundo não recompensa quem sabe mais, mas sim quem decide e age rapidamente. Sua renda, muitas vezes, não é limitada pela falta de recursos, mas pela demora em agir sobre o que já está bem na sua frente. Portanto, comece a treinar sua velocidade para tomar decisões. Escolha conscientemente não adiar mais as oportunidades. Confie mais em si mesmo e ajuste-se no caminho. Essa simples mudança pode ser a diferença entre continuar estagnado e finalmente viver a liberdade financeira que você tanto deseja. Se essas palavras fizeram sentido para você, por favor, compartilhe este vídeo
com alguém especial que precisa ouvir essa mensagem agora. Talvez seja um amigo, um familiar, alguém que você sabe que carrega as mesmas dúvidas e limitações que você já viveu. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. E lembre-se, este é apenas mais um passo nesta jornada de expansão. Estarei te esperando no próximo vídeo.